Oi pessoal, meu nome é Fabiano, sou professor de Física. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre teoria de erros ou análise de erros. O que é um erro? Então suponha que você queira fazer a medida de uma grandeza física, ou de uma grandeza qualquer, e você deseja chegar no resultado exato dessa grandeza. Mas aí, para obter o resultado, você utiliza um equipamento de medida. E aí você obtém, a partir desse equipamento de medida, um valor. E esse valor difere do valor exato. A diferença entre o valor exato e o valor que você obteve é o erro. Na prática, você nunca vai ser capaz de obter um resultado exato. E dessa forma, você nunca consegue saber exatamente qual é o erro de uma medida a partir de um dado equipamento. E aí por isso a gente faz estimativas, e é isso que a teoria de erros ela propõe, né? A gente saber lidar com esses erros. Então, ou seja, a gente tem um fato, que é nenhuma medição é livre de incertezas ou erros, vou usar estas duas palavras como sinônimo, mas a nossa meta é manter o erro no menor valor possível, né? Ou seja, o quão menor você consegue obter, qual é a melhor precisão que você consegue obter para aquele equipamento que você está utilizando, né? Cuidado, quando a gente fala de erro ou incerteza de uma medida, isso não é o mesmo que falar sobre um equívoco, um descuido, uma imperícia, ou seja, um erro que o sujeito que realiza a pesquisa cometeu, né? Ou seja, não é culpa do equipamento, não é característica do equipamento ou da natureza da medida, é uma culpa da forma equivocada que ele fez para fazer aquela medida. Quando isso acontecer, a gente chama isso de erro grosseiro, né? Mas erro grosseiro é algo que a gente precisa evitar a todo custo. Sobre erros grosseiros, né, eu ainda quero dizer o seguinte, ele precisa ser eliminado, né, como eu já disse, né, ele ocorre devido à forma errada de fazer a medida, né, do sujeito, né, do operador, e ele pode também ocorrer em função de um equipamento que está descalibrado, né, um equipamento que tem uma qualidade ruim, por exemplo, né. Você consegue evitar o erro grosseiro utilizando, em primeiro lugar, equipamentos calibrados e aprendendo a utilizar o equipamento da forma correta e também o procedimento para fazer a medida correta. Então vamos supor que você eliminou o erro grosseiro e aí você está tratando apenas desse erro que é inevitável ao processo de medida. Segundo alguns autores, a gente pode classificar esse erro em 3 categorias. Um erro que a gente chama de erro de escala, outro que a gente chama de erro sistemático e um outro erro que a gente chama de aleatório ou acidental, né? Então, no erro de escala, é um erro que depende da resolução do seu instrumento. Então, por exemplo, você tem um paquímetro, a medida de comprimento com o paquímetro depende, o erro dele sempre vai depender da escala do instrumento. Então, depende daquele equipamento que você está utilizando, né? Da escala do instrumento. O erro sistemático é um erro que muda o resultado sempre no mesmo sentido. Então, um exemplo que a gente costuma dar é o da medida do tempo utilizando um cronômetro, né, que adianta, por exemplo. Então, se ele sempre adianta, o seu resultado sempre vai ser alterado no mesmo sentido, né? O outro erro, né, chamado de aleatório ou acidental, é um erro que a gente não consegue identificar exatamente a origem. Então, depende de muitos fatores, né? Posso citar um exemplo de algo no laboratório de física, né, que acontece. Se você quer medir o tempo de queda de uma esfera, por exemplo, em queda livre, né, você coloca 2 sensores para medir a passagem da posição da esfera e solta a esfera sempre do repouso. Mas você repetir a medida mais de uma vez, com as mesmas condições, dependendo do sensor que você utiliza, dependendo do tamanho da esfera que você utiliza, esse intervalo de tempo pode sofrer uma pequena variação entre uma medida e outra. Porque isso depende da densidade do ar, se tem uma corrente de ar aqui passando, se a esfera, às vezes ela não, a hora que ela passa pelo sensor, ela passa numa posição um pouquinho diferente da próxima. Então, é difícil determinar esse erro e a gente chama
de erro aleatório. A gente trata o erro aleatório usando estatística. A gente vai ver isso futuramente. O erro máximo de uma medida, então, é a composição desses três erros, né, de forma mais simples. A soma, né, desses três erros. Na prática, num experimento, um desses erros é dominante. Então, se você vai fazer, por exemplo, a medida de densidade de uma peça bastante regular, o erro principal ali é o erro de escala do seu instrumento. Então, você pode desconsiderar erros sistemáticos ou erros aleatórios, né? Por outro lado, nesse exemplo que eu citei da queda livre, eventualmente o erro aleatório é muito maior do que o erro de escala ou, né, a ocorrência de algum tipo de erro sistemático. Então você vai fazer o tratamento do erro usando, como eu disse, estatística. No sentido de perseguir aquela meta de cometer o menor erro possível, qual equipamento utilizar então? Então, a resposta é depende. Né? Depende qual é o seu propósito, né, com aquela medida, e depende qual é a natureza da sua medida. Então, vou dar dois exemplos. Vou começar com um exemplo sobre essa questão aí da natureza da medida. Então, suponha que você queira saber o diâmetro desta caneca aqui, né? Você poderia utilizar equipamentos diversos, né? Uma régua comum, né, que eu tenho aqui, o paquímetro, né, como eu já mostrei, ou um micrômetro para o tamanho dessa caneca. Eu acho que no nosso laboratório de física a gente não tem um desse tamanho, mas é um pouco mais preciso que o paquímetro, ou se você tiver bastante dinheiro aí, ou acesso a um laboratório um pouco mais sofisticado, você poderia usar um interferômetro a laser, né? Mas a questão é que talvez não adiante você, ou seja, eu estou colocando equipamentos com uma precisão cada vez maior, né? Mas, e aí eu fiz o seguinte, fiz a medida, né, com uma régua, e aí deu 89 milímetros, eu não consigo medir com uma precisão maior do que isso com a régua, né? Eu consigo 2 dígitos aqui, ou 2 algarismos significativos, né, porque é o que resultou da medida. Com o meu paquímetro eu já consigo 4 algarismos significativos, né? E com o micrômetro eu conseguiria mais, o interferômetro ainda mais. Mas a questão que eu estou colocando aqui, que depende da natureza da medida, é que a minha caneca, né, por melhor que ela seja, ela tem irregularidades aqui na sua superfície. E já usando o paquímetro, né, então quando eu fiz a medida dessa forma, dependendo da posição que eu colocava o paquímetro, eu obtinha medidas diferentes. Então, por exemplo, agora, em vez de 89,75, eu estou conseguindo 90,15. Então, nesse sentido, a utilização do paquímetro não é necessária, né? O resultado com a régua já é bastante bom, né? Se bem que você poderia querer um resultado um pouquinho melhor, né, e fazer medidas diferentes. Então, por isso que depende da natureza da medida, que a gente tem irregularidades, né, e do propósito que você tem. Vejamos um outro exemplo. Suponha que você queira calcular ou medir a densidade de uma peça metálica, por exemplo, um cilindro, né? E aí você, para isso, vai medir o diâmetro desse cilindro, a altura desse cilindro e a massa do cilindro. Mas você pode escolher equipamentos diferentes para fazer essas medidas, né? E aí vamos supor que você faça primeiro com uma régua e uma balança de cozinha, como eu tenho aqui, né, a régua e a balança de cozinha, ou um paquímetro, né, que eu mostrei, uma balança analítica que eu não tenho aqui. Ou uma balança semi-analítica, né, um pouquinho menos precisa, mas ainda muito melhor do que a balança de cozinha. Esses resultados que eu estou colocando não são de fato resultados reais, mas são resultados possíveis no laboratório. A gente faz esse tipo de medida com frequência. Então suponha que no primeiro caso você vai lá, faz as medidas, faz a conta de volume, né, e densidade, e aí você obtém na situação régua balança de cozinha o resultado 8,7 mais ou menos 0,3 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, né? E utilizando o paquímetro e mais balança analítica, você consegue um resultado com 3 algarismos significativos, né? Um algarismo a mais
do que no primeiro caso, né? 8,65 mais ou menos 0,08 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cubo. A questão é que com este resultado, você consegue determinar que essa peça, por exemplo, é latão ou cobre, mas você não consegue determinar se é um ou outro, porque as duas densidades ficam dentro do intervalo do erro de medida. Aqui, por sua vez, você consegue determinar. Então, nesse caso, para esse resultado, você identificaria essa peça como latão e não cobre, né? Então, por isso que eu disse que você escolhe os equipamentos dependendo do propósito, né? Se você quer determinar se a densidade de uma peça entre, né, dois tipos de metais cuja densidade são próximos, você vai precisar de instrumentos um pouco mais precisos. Por fim, eu vou falar como estimar incertezas, estimar os erros de escala dos equipamentos de medida. Primeiro, você tem que dividir entre equipamentos de medida analógicos, né, e equipamentos de medida digitais. Vamos falar do primeiro caso. Vamos supor que você queira medir um instrumento, ou um comprimento de alguma coisa, né? E, por exemplo, você tem uma régua. Eu coloquei duas situações porque vai depender das características do seu equipamento analógico, como você vai estimar este erro. Então, suponha que você tem essa régua aqui, com essa escala mais grossa, né? E aí você meça, por exemplo, o comprimento deste livro aqui, que é o livro de análise de erros do John Taylor. Você vai alinhar, né, com o seu equipamento aqui no zero, e aí quando você vem e faz a leitura, você fala assim, olha, parece estar mais próximo do 24 do que do 25 centímetros. E aí você vai fazer uma leitura e vai dizer o seguinte, olha, o que eu posso falar aqui dessa medida é que é 24 centímetros, né? Qual é o erro da sua medida? É difícil dizer se era 24, se era 25, parece estar mais próximo do 24, né? E você não consegue fazer uma estimativa além disso. Você não consegue falar, por exemplo, que é 24,3 ou 0,4, né? Porque a escala não permite você fazer isso, né? Então você diria que é 24 e você pode estimar o erro como sendo a menor divisão da escala, que nesse caso é 1 centímetro, que é essa largura, né, entre um traço e outro. Ou seja, a sua medida teria dois algarismos significativos e o erro é 1, né, 1 centímetro. Agora, se você tem uma escala que permite você distinguir um pouco melhor o resultado da sua leitura, como nesse desenho que eu fiz aqui embaixo, a leitura já seria um pouco diferente, porque eu consigo ver, não sei se no vídeo aí vai ficar bom, mas eu consigo ver que passou de 24, e aí eu vou fazer uma leitura, né, com a linha de visão na escala, e eles passou do meio, entre o 24 e o 25. Então eu diria, né, eu faria a leitura dizendo que é 24,6 centímetros. E nesse caso, você pode dizer que o seu erro é menor do que a menor divisão. Você pode dizer que é metade dela, mais ou menos 0,5 centímetros. Então, algumas vezes a gente estabelece no laboratório de física que o erro na leitura de um instrumento analógico é metade da menor divisão, mas não é bem assim. Porque, por exemplo, esse paquímetro, a menor divisão é 0,05, mas é muito difícil distinguir entre uma divisão e outra, né? Um 0,05 e o 0,10, né? E aí dizer que o erro é metade dessa menor divisão, talvez seja otimista demais. Mas não estaria errado. Então, se você quiser sempre utilizar como metade da menor divisão, como eu fiz aqui, para um instrumento analógico, está correto, certo? Mas eu diria que numa situação em que você não consegue distinguir bem entre uma divisão e outra, a menor divisão da escala é uma estimativa melhor para o seu erro, né? Então, só para dar um terceiro exemplo de instrumento analógico, né, um voltímetro, por exemplo, desses que você tem ponteiro, né,
e aí o ponteiro está aqui, esse é um caso parecido com a situação B, né? Porque você poderia dizer, olha, é 5, mas passou um pouco de 5. 5 quanto? 5,2, né, por exemplo. Mas por que 5,2 e não 5,3? Eu estou fazendo a leitura 5,2, uma outra pessoa poderia falar 5,1 e um outro 5,3, e as três medidas estariam corretas, né? Porque elas estariam dentro da margem de erro. Qual que é a margem de erro? Metade da menor divisão. Então, a menor divisão é 1, né? Ele varia de 1 em 1, então 0,5. Né? Vamos supor que a escala seja volts mesmo. Bom, e para instrumentos digitais? Então, eu tenho uma balança, né, de cozinha, né, que pesa até 5 quilos, né, e um termômetro, né, um termômetro digital, né. Como que fica o erro aqui? Vamos fazer a medida da massa. Então, deixa eu zerar a balança. A massa desse livro. E aí, eu acho que vocês não vão conseguir ver aí, mas acreditem, o resultado foi 726 gramas. Mudou um pouquinho, 728. 728, tem que esperar estabilizar. 728 gramas. Qual é o erro dessa balança? Depende do fabricante. Eu olhei o manual dessa balança, ele não indica o erro da medida. Então, quando isso não for indicado pelo próprio fabricante, aí você, então, verifica qual que é a menor divisão, ou seja, de quanto em quanto ele varia, e aí, nesse caso, a balança varia de 1 em 1 grama, então o resultado é 728 mais ou menos 1 grama. Né? Então, ou seja, 3 algarismos significativos, né? Esse aqui é o erro no último algarismo significativo da minha medida. No caso do termômetro, então a ideia é a mesma. Eu fiz a leitura, não sei se vai aparecer aí, não sei se vai dar para ver, mas provavelmente não, mas deu 36,2 graus Celsius. E esse termômetro eu reparei, eu também procurei o erro indicado pelo fabricante, não tem, e quando isso não acontecer, ou seja, em primeiro lugar você procura o erro indicado pelo fabricante. Quando isso não acontecer, aí você verifica de quanto em quanto essa escala varia, e ele varia de 0,1 em 0,1. Então, 36,2 mais ou menos 0,1. Então, essa foi a minha introdução sobre a teoria de erros.